vale muito a pena o esforço, porque as aulas do SAS são muito boas. Né? Verdade. Eu baixei algumas e aí eu tô fazendo aí. O Michel que tu fala, ele é de qual química, Luana? É da que fala sobre sobre colóides, essas coisas. Ah, ok, sei. Bom, meninas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós falta só poucas aulas para concluir essa parte de tabela periódica, propriedades periódicas é o próximo conteúdo. Para a gente concluir essa parte, a gente vai para a Química 1. E também falta muito pouco para a gente concluir as nomenclaturas. Depois do conteúdo de nomenclatura, vamos para a isomeria, certo? E a isomeria já é um conteúdo que já dá uma pausa nessa Química 2, aí a gente vai para a Química 4. E como são bem teóricos, rapidinho, a gente consegue, tá bom? Pois vamos, meninos, começar? Aqui. Bom, nós aprendemos nessa aula teórica alguns conteúdos sobre a tabela periódica que a gente estava estudando, certo? Nós aprendemos o que é periódico, o que significa tabela periódica. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Beleza. Nós aprendemos nessas últimas aulas o que significa tabela periódica. Tabela periódica, a tabela foi uma maneira de organizar os elementos que eram conhecidos até agora, que temos aí 118 elementos. Periódico, exatamente com essa ideia de repetição. Algo que acontece com frequência. E o que vai se repetir na tabela periódica? As propriedades químicas e físicas dos elementos. Certo? Nós aprendemos aí que tivemos aí alguns cientistas que estavam tentando organizar esses elementos. As tríades de Dobeheim, ele colocava os elementos químicos que possuíam características semelhantes, eles colocavam em grupos de 3. E se você fosse calcular a média dessas massas, geralmente você vai ter a média do elemento central, a massa central. Ei, Nana, esse aí que são os tríades, né? São as tríades de Dobeheim, exatamente as tríades. Nós também temos aqui os parafusos telúricos. Gente, a UES ela tem citado esses modelos em itens. Por isso que é importante que vocês tenham, não precisam dominar, mas ter pelo menos conhecimento de que eles existem, como é que eles funcionam, tá? Então, o parafuso telúrico de... Gente, Charcotês, povo chique. Ele vai falar que se nós organizássemos os elementos químicos de acordo com esse espiral do parafuso, no momento que você coloca uma linha vertical, os elementos que a linha vertical vai tocar são exatamente elementos que possuem as mesmas propriedades químicas e físicas. As leis das oitavas de Newland, ele vai dizer que você tem um primeiro elemento, depois que você chegando no oitavo, ele vai ter propriedades semelhantes ao primeiro, certo? E é claro, o Mendeleev. Mendeleev, ele organizou a tabela em ordem crescente de massa atômica. Ele deixou espaços vazios, alegando que no futuro iriam descobrir esses elementos, deu propriedades para esses elementos, e quando esses elementos foram descobertos, eles tinham propriedades semelhantes com aquelas que eram previstas por Mendeleev, tá? A lei da periodicidade de Mendeleev dizia que as propriedades químicas e físicas, as propriedades periódicas, elas variavam conforme varia a massa atômica. Depois vem um cara chamado de Moseley, tudo isso foi falado nos vídeos passados, com muita calma, e ele descobre que a tabela periódica ela deve ser organizada em ordem crescente de número atômico. E aí você tem a nossa lei de periodicidade atual, que as propriedades periódicas elas variam conforme varia o número atômico. Temos essa tabela de descoberta dos países que descobriram esses elementos. A nossa tabela periódica atual ela é dividida em períodos, que são essas linhas horizontais, certo? Tia, qual é a página? É o livro 2, Química 3, aula 6. No obrigado. caso, é a página 46. 46, isso. Tá? Beleza, obrigado. Nada. Qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá, gente?
E aí você vai ter, vou fazer um resumão aqui para a gente se situar. A tabela periódica, ela tem os períodos, que são essas linhas horizontais, e os grupos ou famílias, que são esses grupos verticais. Uma família cada elemento que está numa mesma família, ele vai possuir características físicas e químicas semelhantes. Vimos e provamos que há uma relação entre a tabela periódica e a distribuição eletrônica. Gente, tem alguém que quer entrar aqui. Beleza, vamos. Então, vamos os próximos. Se não houvesse aquele bloco F, a tabela periódica seria dessa forma. Aprendemos os nomes dos elementos da tabela periódica. Piadinha sem graça. Aqui são a distribuição eletrônica na tabela periódica. Nós temos os elementos representativos, que são os elementos representativos, são todos que terminam, que tem o subnível mais energético, o subnível S e o subnível P, certo? Os elementos de transição externos são todos que têm o subnível D como o mais energético. E os elementos de transição internos são todos que têm o bloco F, o subnível F como mais energético. A gente aprendeu a identificar os elementos representativos, que é você somar o número de elétrons à camada de valência. E aí, quando você soma os elétrons à camada de valência de S e de P, nós temos aí a localização da família. Se for um elemento de transição, é só somar o S mais o D. Lembraram, meninos? Uhum. Pois vamos. Sim. Pois vamos, gente. Vocês pegaram o livrinho de vocês? Sim. Beleza. Vamos ver aqui. Na mitologia grega, Nióbia era o filho de Tântalo. Acompanhe o livro de vocês se vocês quiserem. Okay. 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. Gente, vocês perceberam que esse conteúdo ele cai muito no Enem. Agora, se vocês assistiram a aula de hoje, de manhã? Já assistiram? Sim, já. A Linda. Gabi, você assistiu? Gente, olha, aquele conteúdo, se vocês pegarem as questões propostas do livro de vocês, tanto de sala como proposta, vocês vão ver que o Enem, ele cobra muito aquilo. Vocês vão ver que a maioria das questões, elas são do Enem, certo? Como era um conteúdo bem teórico, eu só vou resolver aquelas questões que vocês tiverem dificuldade, tá? Que é pra gente avançar no conteúdo. Se vocês tiverem dificuldade de alguma questão, vocês me falem. Mas façam, vocês viram que são questões que caem muito no Enem, um conteúdo que cai bastante, tá? Então, vamos continuar. Então, na mitologia grega, Nióbia era filho de Tântalo. 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com o elemento de número 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses 2 personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos o nome de Nióbio e Tântalo. Esses 2 elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns entre os 2. Olha só, gente. O nome deles foi dado exatamente por eles possuírem propriedades químicas semelhantes, certo? E aí havia uma relação, eles compararam esses 2 elementos ao personagem da mitologia. Alguém poderia me dizer por que eles possuem propriedades químicas e físicas semelhantes? Por quê? Porque eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Isso. Porque eles possuem, eles fazem parte do mesmo grupo da tabela periódica. Todo elemento que pertence à mesma família, eles têm propriedades semelhantes. Semelhantes não é igual. Pode ser que você tenha propriedades idênticas, como é o caso deles. Mas, às vezes, você só tem propriedades semelhantes. Então, vamos lá. A importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade das suas propriedades químicas e físicas deve-se, bom, terem elétrons no subnível F, aí nós teríamos que fazer a distribuição eletrônica. Exatamente. Se a gente fosse fazer o do nióbio,
ele tem número atômico 41. Vocês fizeram? 1s2. 2s2. S2. 2p6. 3S2. 3p6. 4S2. 4s2. 3d10. Errei. Errei. 3d10. 3D10. 4p6. 4P6. 5s2. S2. 4D10. 4D. Olha só, ele tem número atômico 41. 21. Ó, 10. 10, 12. 20, 26, 28, 38. Para 41 falta quantos? Falta 3. 3. Olha aí, rapaz. Certo? Então, aqui é o nióbio. Vamos fazer agora o do tântalo. Uhum. Aqui. Onde é que eu faço? Fazer aqui. Gente, eu não deixo espaço, né, meu povo? Ah, a vida é assim mesmo. TA73. Então, vamos lá. 1S2. 2s2. Vou fazer ele mais em cima. Tá bom. 1S2, dá para vocês enxergar. Dá Tá. sim. 2S2, 2P6, 2P6. 3S2. 3s2. 3p6. 3P6. 4s2. 3d10. 4p6. 4P6. 5s2. S2. 4d10. Tá morto, Luana. 5p6. P6, 6S2, 6s2. 4F14, 5, 5d10. 10. É D10, 6. meninos? Eu acho que não. Eu já Não. acho que já passou. Para ele fechar o 73, vai ser 5D3. 3. D3. É isso aí mesmo. 5D3. Gente, vocês entendem por que eu não coloco 10 aqui, né? No último. Aham. Porque ele fecha o 41 e o 73 com 3 elétrons na camada de valência, certo? Então, vamos lá. Percebam, meninos, que eles terminam, ó, 3. Como é que a gente... Vocês lembram como é que a gente encontra a família dos metais de transição internos e externos? É somando a camada de valência mais o subnível mais externo, mais energético. Então, ó, 2 mais 3, 5. Então, é para eles estarem, ó, na família 5B. Ó, família, ó, NB, vocês estão vendo aqui, ó, NB. Aqui, ó, família 5B. Certo? Para os elementos de transição interno, é assim que a gente consegue identificar a família. Tá? Então, vamos para lá. Então, vamos ver aqui. Eles possuem similaridade por terem elétrons no subnível F. Eles têm elétrons no subnível F. Não. O tântalo, ele possui no F. Mas o nióbio não. Nióbio não. Então, esse item está errado. Terem elementos de transição interno. Serem elementos de transição interno. Sim. Eles não são elementos de transição interno, porque os elementos de transição interno são do bloco F. Eles são elementos de transição é verdade. externo, certo? Pertencer ao mesmo grupo da tabela periódica? Sim. Sim. Gente, se a gente tivesse, se o meu objetivo não fosse reforçar esse conhecimento, a gente resolvendo essas questões por eliminação, a gente já marcaria o item C sem ter que fazer a distribuição eletrônica. Por quê? Porque se você sabe que aqueles que pertencem ao mesmo grupo, à mesma família da tabela periódica, eles possuem propriedades semelhantes, então, teoricamente, não precisaria a gente fazer a distribuição eletrônica, certo? Terem seus elétrons mais externos no subnível 4 e 5. Bom, terem os elétrons mais externos no subnível 4 e 5. O elétron mais externo do nióbio é o 5, correto. Mas o do tântalo é o 6. Estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Não, eles são elementos de transição. Então, essa questão é o item C. Tá? 2. Vamos ver essa questão.
E aí, vocês acertaram aquela lá? Só eu que fico riscando isso aqui, menino? Não sei, tia. Eu também não sei. Oi, Eu não sei. Ai, deixa eu baixar bem aqui esse notebook. Pois vamos. Vamos para a questão 6. Ah, a questão 2. Será que sou eu que fico riscando mesmo? Eu não acredito que seja vocês, não. E por que que não apaga? Eita, Luana. Pronto. Idiota. Aí apagou. Gente, eu não tô entendendo essa riscadeira, não. Idiota. Eu não sei se é porque tem um livro aqui em cima. Eu não sei se é por causa do mouse. Eu vou botar o mouse pra lá. Se vocês verem essa bagunça... Eu vou chorar. Por que vocês estão rindo? Vocês estão rindo da puta. Ai, ai. Ok. Vamos lá. Continua arriscando mesmo eu tendo apagado tudo, meu povo. Pronto. Ah, meu Que Deus do ABC. céu. É vocês que são vocês que ficam. Olha aí, Não sou eu, não. que absurdo. Vocês estão fazendo isso? Vamos. Então vamos para a questão 2. Gente, continua arriscando. A apresentação Não? de elementos na tabela periódica moderna é feita de forma que a principal característica desses elementos, característica de cada um determine sua posição relativa aos demais elementos. Quanto à ordenação dos elementos na tabela e ao significado da característica que determina sua posição, é correto afirmar que a organização se dá em ordem crescente de massa atômica, meninos, pois o aumento de prótons também determina o aumento da quantidade de nêutrons. Que coisa mais estranha, eu risco e apague quando eu não quero que apague, apague quando eu não quero. Opa! Gente, que coisa mais assustadora. Olha isso. Gente, a tabela periódica, ela é organizada em ordem crescente de massa atômica. Sim, também. Massa atômica. Não, carga nuclear, sei lá, não sei. Ah, é de número de prótons. Números de prótons. E os números de Luana. prótons, eles representam o quê? Maria. Os números de prótons, eles representam uma crescente de carga nuclear, Crescente e... certo? Eu te disse. Pois não há átomos de elementos diferentes com o mesmo número de prótons. Isso é uma grande verdade, gente. Não existe elementos diferentes Acertei. de prótons. Oi? Não, o Claudinho tava sendo besta. Ah, Eu? Tô prestando atenção na aula, besta. todo o resto, gente, vai ser moagem. Decrescente de estabilidade dos elementos, pois quanto mais baixo na tabela, maior a quantidade de elementos artificiais. É verdade que quanto mais baixo na tabela periódica, mais elementos artificiais. Mas não é isso que vai fazer com que a tabela seja organizada, certo? Decrescente de tempo de identificação. Esse, então, é só moagem. Alguma dúvida nesse item, meninos? Não, não. Não. Quem riscou a Quer dizer, tela, apague. Eu fiquei entre Achou. eu fiquei entre A e B, mas depois eu li a questão de novo e entendi que era... Pronto, ó. O A não é ordem crescente de massa atômica, não. Nunca foi no tempo do Mendeleev. Atualmente, depois das ideias de Moseley, Pronto. não é mais com a massa, e sim a ordem crescente de número atômico, de número de prótons, de carga nuclear. Beleza? Por favor, quem riscou, apague. Tô precisando. Vai, meu Deus. Fala, meu Jesus. Mas a Gabriela... Não, gente, deixa eu só... Não fui eu. Meu Jesus. Deixa eu só conferir bem que um negócio, se realmente... Deixa eu só confirmar bem que uma coisa. É bug isso aí? É porque eu tô usando o tablet e o negócio aqui, o notebook. Aí tem um monte de coisa em cima do notebook. Ah, Ô tia, meu áudio pra mim tá muito ruim. Tá indo tipo em câmera lenta. na internet. Pra todo mundo tá em câmera lenta, meninos? Não, tá bom. Não. Então a internet daqui de casa. Pra outros tá em câmera lenta também? Não, tá bom, tá bom. Não, pra mim tá bom. O importante, gente, é o que eu vou gravar e aí quando vocês quiserem, vocês vão ter acesso, tá bom? Tá bom.
Então vamos. Vai te esgoto. 53 com a tela riscada. O iodo, cujo símbolo é I, tem número atômico 53. Possui aplicação bastante importante. A sua ingestão... Olha isso, fica piscando. Ai. A sua ingestão é indicada, pois sua deficiência pode causar complicações no organismo. Na medicina, é utilizado como tintura de iodo, um antisséptico. Sabendo que o iodo é um ametal e seu grupo e período na tabela periódica são respectivamente. Beleza. Gente, uma coisa que eu queria destacar com vocês. Ai, meu Deus. Vocês sabem qual é a família do iodo? A do iodo Sim. é justamente... Não. Não lembram? Beleza. É a 7A. 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 17, dependendo da nomenclatura da tabela, 17, falei. Eu te disse, Luana. ou 17. Então, ó, da família do 7A, a gente tem os halogênios, certo? Então, a família 7A é chamada de família dos halogênios. A gente aprendeu que a família 1A é chamada de metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, metais de transição, e aqueles que não têm nomes específicos, como o boro, certo? Eles vão receber nomes específicos. Nomes, você vai ter a família do boro, família do nitrogênio, família do carbono, aí os calcogênios, halogênios e os gases nobres. Então, vamos lá. Gente, o que eu queria falar para vocês é que na família 7A, que é a família do iodo, você vai ter o flúor, o bromo, o iodo, você vai ter vários elementos. Você vai ter somente o iodo no estado sólido, somente o bromo no estado líquido e todos os outros no estado gasoso. É curioso, gente, que eu já vi numa questão que o iodo, que a Luana e o Claudino estão rindo, hein? É a Luana sendo besta aí. Luana, você. Então, gente, você vai ter... Eu, né, Carolina? Então, meninos, vocês vão ter... Excelente. Ah, não, tia. Na família 7A, você vai ter apenas o iodo como sólido. E é curioso, eu lembro de ter levado alguns meninos para o laboratório. O Davi, a Keliane, a Ana Clara. E a gente viu no laboratório que o iodo ele tem uma propriedade bem curiosa. Eu acredito que ele mostrou para vocês, não foi? Na aula da Ana Célia. No ano passado. Que o iodo ele é um elemento que sofre sublimação. Vocês sabem o que é sublimação? Eu vou deixar a Luana responder. Responde, Luana. O que é sublimação, Meu menina? amigo Cláudia. É tipo do sólido gasoso. A sublimação é exatamente você passar do sólido diretamente para o gasoso. Para o gasoso. Sem ter que passar para o líquido. Então, o iodo ele é um dos elementos que fazem a sublimação, tá? Se não dizer o único elemento que faz sublimação. Show. Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica dele. Então, nós temos aqui, ó, um S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3S2, 3P6, 4S2, 10, 4P6, Passou por cima. 3S2, não, 5S2. S2, 4D10. Gente, se o iodo é a família do bloco P, então ele tem que terminar em P. Então ele vai terminar no 5P, 5, certo? Então vejam só. Veja, gente, que a questão ela está falando, sabendo que o iodo é um ametal e seu grupo e período na tabela periódica, respectivamente. Respectivamente quer dizer nessa ordem. Primeiro o grupo, depois o período. Então ele é de qual grupo, gente? Halogênios. Ele é do grupo dos halogênios. Halogênio. Então, você vai ter o halogênio, halogênio. T. De Sétimo qual período. Sétimo. Do quinto período. Quinto. Por que do quinto? Porque, ó, você vai Tá, ter é verdade, sim. Milesado. quinto período. Ó, Por favor, Matraca, não fale não, tô falando com a professora. quinto período, Claudino. Você vai ter que há uma Eu relação... confundi ele. Gente, mas já daqui a 10 minutos o tempo acaba, mas aí eu vou começar de novo. Se vocês não fizerem, eu vou continuar fazendo essas aulas aqui, resolvendo essas questões.
Claudine, existe uma relação entre distribuição eletrônica e a tabela periódica. Então, esses níveis de energia na distribuição eletrônica, na tabela periódica, eles vão representar quem? Os períodos. Tá? Então, o iodo, ele está no 5º período. E aí, ó, 5 mais 2, 7A. E a família 7A também é chamada de halogênios. Então, é o item B. Ficou claro isso, Claudinho? Por que que ele está no 5º período? Beleza? 5º período, porque os períodos na tabela periódica representam os níveis de energia na distribuição eletrônica. Certo? Show. Alguém tem alguma dúvida? É porque eu confundi os períodos com as famílias. Família não, o grupo. Não, tá? É, os períodos são as linhas horizontais e as linhas verticais, tá? Papai, faz silêncio. 4. E aí eu vou encerrar e mando o link de novo e aí vocês vão entrar de novo. Ok. Observe a posição do elemento químico ródio. Ele tá bem aqui, o bichinho. Na tabela periódica. Assinale a alternativa. Gente, tá travando para vocês o meu áudio? Para alguns Não. tá. Pra mim tá, tia. Pra mim, não. Eu acho que a minha internet tá muito ruim aqui. Eita, Cauê. Eita, Cauê. Pra Luana Pra mim, não. tá. Pra Gabi tá. Gabi, a internet tá ruim pra ti? Não. Pra mim tá bom. Miguel. Tá bom? Pro Claudinho tá bom, Claudinho? Tá show. Beleza, então vamos. Observa a posição, tá aí. Assinala a alternativa correta a respeito do ródio. Então vamos lá, no item A. Possui massa atômica menor que a do cobalto? Gente, você vai ter o Agora ródio travou o aqui áudio. e você vai ter o cobalto aqui. Uhum. A questão está dizendo o item possui massa atômica menor que a do cobalto. Falso. É maior. Não, Alfa é maior. é maior. Para começar, meninos, a gente tem que lembrar que a massa atômica... Que riscadeira é essa? Essa aqui não tinha, não. Para vocês lembrarem, vocês têm que lembrar que... Deixa eu ver se eu vou apagar bem isso aqui. Não dá para eu apagar, não. Vocês têm que lembrar que a massa atômica do átomo, a massa é igual ao quê? A massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Por quê? Porque os prótons e os nêutrons, eles possuem massa significativa em relação ao elétron. Como a massa do elétron é insignificante, a massa de um átomo individualmente, ele é a soma do número de nêutrons mais o número de prótons. Porém, vocês lembram que a gente aprendeu a calcular a massa do elemento químico. E aí vocês viram que a massa do elemento químico não é um número inteiro, eles são números decimais. E a gente aprendeu por que no elemento químico é um número decimal. Porque você tem uma média ponderada. Você vai ter ali um conjunto de isótopos que possuem massas diferentes, e aí você faz uma média ponderada para o elemento químico. Para o átomo, é somente a soma dos prótons mais os nêutrons. Confundiu ou deu para entender, meninos? Deu pra entender, tia. Deu para entender. Foi isso, Luana. Você não entendeu, Luana? Não entendeu não, Luana? Pra saber a massa, não é? Mais ou menos. Deu certo, dá para compreender. Por que eu falei isso, meninos? Porque, ó, se a massa é a soma do número de prótons com os nêutrons, e se o ródio ele tem números de prótons ele tem mais prótons do que o cobalto, então só o fato dele ter mais prótons, ele vai ter uma massa maior. Então, por isso que a massa atômica, essa item aqui está errado. A massa atômica do ródio é maior que a do cobalto. Apresenta reatividade semelhante ao do estrôncio. Olha, gente, onde é que está o estrôncio? Tá lá? Ele está bem aqui na tabela periódica. Aqui o ródio. Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio. Características do 5º período. Esse item está verdadeiro, meninos? Eu acho que não sei. Eu acho que tá, porque tá no mesmo período. Eu acho que não, tia. Gente, Eles estão no mesmo grupo, mas
não num período. Ou, sei lá, Hein? ficar... Hein? não. Gente, cuidado para vocês não vacilarem, tá? Aqui, vocês vão perceber que, ó, o estrôncio, ele tá na família dos alcalinos terrosos, família 2A, certo? E o ródio, ele tá na família dos metais de transição. Os elementos que estão no mesmo período da tabela periódica, eles não precisam ter eles não possuem características químicas semelhantes. Tudo bem? Os elementos de um mesmo período, eles não têm características semelhantes, mas da mesma família, sim. Esse item, ele veio exatamente para confundir. Por quê? Porque o aluno acha que, porque está no mesmo período, eles possuem características semelhantes. E eles só possuem características semelhantes se eles pertencerem à mesma família ou ao mesmo grupo da tabela periódica. Ficou claro, meninos? Sim, senhora. Sim, Claudinho, Luana, deu para entender? deu. É a aluna aí, ó. Gabi, você entendeu? Eu o quê? O Davi, a Eduarda, os meninos, todos. Sim? Sim. Alguma dúvida? Entenderam por que eles não possuem características semelhantes? Eles são de famílias diferentes. Deu para entender, Eduardo? Aham, tia. Então, elementos no mesmo período, eles não têm características semelhantes. Eles têm características semelhantes quando eles pertencem à mesma família. Então, esse item está erradíssimo. É um elemento não metálico. O ródio, ele é um elemento não metálico, está nos metais de transição. Então, ele é um metal, sim. Metal, sim. É uma substância gasosa a temperatura ambiente? Não, ele é um metal. Certo? É uma substância boa condutora de eletricidade. Gente, todos os metais, eles são bons condutores de eletricidade. Certo? Os metais são bons condutores de eletricidade. Eles possuem brilho característico. Eles têm uma série de propriedades que vai indicar que são metais. Certo? Verdade. Alguma dúvida acerca desse item? Não. Não. Eu já vou encerrar. Não, tia. Porque só falta 2 minutos, aí eu vou mandar o link de novo. Aí vocês aproveitam para tomar uma água, ir ao banheiro, enquanto eu vou iniciar uma nova reunião. Eu espero vocês. Viu, Gabi? Vai no banheiro logo. Olha, é Eduardo. Eduardo, eu vi pela sua expressão microfacial, que é você que está riscando. Não é eu, não. Me fudi à toa, então. Ele ligou até a Pois não câmera. é, gente. Ó, vou já mandar de novo. Tô brincando, Eduardo. Beijo. Não, relaxa. Eduardo, você tá arriscando. Não tô, quer que eu fique É o assim? Davi!